E conforme o prometido, aqui está o novo sorteio da Magno. E olha a moral que a gente tá para os meus amigos do Brasil. Você quer assistir o vídeo legendado? Clica aqui na engrenagem, legendas, português e bora assistir. Como é que vai funcionar então? São dois combos de R$ 1.000 sorteados pela Magno. O sorteio vai sair no dia 23 de junho, ou seja, já é pro final do mês agora. Não percam mais tempo. Como é que faz? Assiste o vídeo inteiro, deixa um like bem gostoso aqui no vídeo e deixa um comentário refinado aqui embaixo. O comentário pode estar escrito Marcos Caulius, pode estar escrito Magnum, Brasil, Leandro Osti, o que vocês quiserem. Então capricha aí, galera, que tá 2 semanas para você inventar um comentário bem refinado, lembrando que tem que estar inscrito no canal do Marcos para poder participar. Olá, marombeiros refinados, eu sou Leandro Osti e orgulhosamente apresento para vocês a história de Jay Cutler, o homem que venceu Ronnie Coleman nos palcos, um dos atletas mais emblemáticos, um dos atletas mais inteligentes e bem sucedidos do nosso esporte. E eu vou rolar aqui várias fotografias dele da época que ele era moleque novo e tudo. Puta, é legal demais ver isso aqui. Olha aqui, Jay Cutler. Ah, isso aqui devia ter o quê? Uns 13 anos de idade. Ele que é o mais jovem de 7 irmãos e a família dele tem uma empresa que mexe com concreto. Então ele trabalhava, né, na verdade, com essa empresa de concreto desde os 11 anos de idade. E aí, bicho, o que ele fazia? Trabalhava após a aula, no fim de semana, antes da aula, nas férias, e ele odiava os pais e odiava os irmãos mais velhos por causa disso. Mas depois de algum tempo ele reconheceu que foi esse trabalho tão duro e tão vamos dizer, rigoroso em termos de horário que deixou ele com disciplina e foco para ele chegar aonde ele chegou no esporte. Ele que jogava futebol americano quando estava no colégio, e essa equipe de futebol americano de vez em quando organizava competições de powerlifting. Então ele fazia lá supino, agachamento, levantamento terra, e mesmo sem saber fazer os levantamentos, porque ele nunca tinha feito musculação, ele fumegava a galera toda por causa da força e da estrutura que ele já tinha com o trabalho no concreto, né? E aí aos 12 anos aconteceu com ele uma das coisas que acontecem com praticamente todos os atletas desse esporte, pessoal que gosta muito de musculação. Ele viu uma capa de revista com Chris Dickerson, que era o Mr. Olympia da época. Chris Dickerson foi Mr. Olympia em 1982, aos 43 anos. E aí ele viu essa capa e ficou de cara, né, meu? Falando, nossa, eu queria era ser assim. E a primeira vez que o Jay entrou numa academia foi no aniversário dele, no mesmo dia que ele fez aniversário de 18 anos. Ele nunca tinha entrado numa academia antes. Então aqui, ó, aos 17, com tudo isso de caixa aqui, ele jamais tinha pisado numa academia. E aí aos 17, aos 18, o que ele fez? Ele entrou e sem conhecimento nenhum, o que ele fazia? Ah, hoje eu vou fazer perna. Eu fazia todas as máquinas de perna que tinha. Aí no outro dia ele fazia todas as máquinas de ombro que tinha. Mas mesmo sem conhecimento nenhum e fazendo esse treino meio que do jeito dele, ele disse que teve um bom desenvolvimento na época porque ele já não trabalhava mais com concreto. Ele já estava na universidade, ele já fazia um pouco mais algumas refeições, começou a estudar mais sobre o assunto e trabalhava de segurança, chegou a trabalhar num restaurante e 6 meses mais ou menos depois que ele começou a treinar, ele conheceu Chris Aceto, o treinador, o coach que ficou coach dele durante mais de década. E foi aí que a carreira dele começou de verdade. Ele pegou uma dieta com o Chris Aceto, pregou na geladeira e começou. E essa aqui é uma fotografia interessante de ver porque ele estava aqui com 130 quilos, 132 quilos mais ou menos fazendo um off-season e ele nunca, mesmo no, acho que teve um ou dois off muito gordo dele, mas na maioria dos off-seasons dele ele nunca perdeu a linha de abdominal, nem um recorte de coxa, nem de braço. E aqui, ó, botando fogo naquela discussão do vacuum pose, aquela discussão que foi reaberta por Arnold alguns anos atrás. Eu vou falar um pouco agora sobre o histórico competitivo do Jay Cutler, mas é só o histórico relacionado basicamente ao Olímpia, porque ele tem muita competição. O cara participou de um monte de coisa. E a coisa que ele mais teve azar foi para aparecer na mesma época que o grande Ronnie Coleman. E olha eles aqui agora, os dois já aposentados. Jay que ainda mantém um shape bem legal e o Ronnie Coleman, coitado, tentando andar, né, Ronnie? Tá foda a sua vida. Mas vamos lá então.
Em 1999, ele estreou no Olímpia e ficou em 14º. De 14º, ele pulou para oitavo no ano 2000 e pulou para vice-campeão em 2001. E em 2001 aconteceu um negócio bastante interessante, que a IFBB de vez em quando tem umas pira, que é uma, é uma coisa de doido. Ali eles fizeram um antidoping para diuréticos. E o Jay caiu no negócio para diuréticos e ele perdeu o vice-campeonato, foi desclassificado. E passou um tempo depois, a IFBB voltou lá e devolveu o vice-campeonato pro Jay. Então foi um negócio meio esquisito aquilo. E aí em 2002 ele não participou. E o que aconteceu? Ele disse que não participou porque ele estava fazendo uma mudança, porque não sei o que, resolveu tirar um ano de off, mas isso aí deve ser tudo mentira. Ele provavelmente não participou porque em 2001 os caras tiraram o vice-campeonato dele, ele falou, puta merda, que negócio meio desorganizado, depois devolveram, depois não sei o que, aí ele, não vou participar esse ano não. Entretanto, em 2002, que é o ano que ele não entrou no Mr. Olympia, ele venceu um Arnold Classic Ohio. Olha aí, Jay novão, hein? Ixi, Maria, vamos ver se aparece aqui quantos anos que ele... 22 anos de idade aqui, ó, com muita carne já em cara bem grande. E aí vamos continuar então pela essa trajetória vitoriosa. Em 2003 ele voltou para o Olímpia e foi vice-campeão. Em 2013 é um ano muito curioso da carreira do Jay, porque ele foi campeão de mais 5 competições. Ele foi campeão do Arnold Classic Ohio, do Ironman Pro, do San Francisco Pro, do Alemanha Pro e do British Pro. Tudo isso. Depois ele foi vice em mais uns 2, ou seja, ele competiu umas 8 vezes no ano de 2003 e venceu 5 campeonatos. Um deles, o Arnold Classic, ainda foi vice-campeão do Olímpia. Então aí ele já somava 2 vice-Olímpia, né, cara, em 2001 e em 2003. Aí em 2004 e 2005 ele foi vice-Olímpia de novo atrás do Ronnie Coleman. Foda, né? Olha o Jay aqui, ó, na idade atual. Muito bom, né? Shape bem legal. O Jay tá com 45 anos hoje em dia. E aí ele voltou pra lá depois de ter ficado em vice 2003, 4 e 5. E aí, em 2006, finalmente, Jay Cutler venceu o Mr. Olympia em cima de Ronnie Coleman. Isso foi muito emocionante. Seria a 9ª vitória do Ronnie Coleman naquele ano, mas o Jay venceu. E venceu de novo depois em 2007, uma vitória muito controversa contra Victor Martinez, muito controversa mesmo, foi um ano que gerou muita discussão, inclusive vai rolar vídeo sobre esse tema também. E aí em 2007 ele veio meio off, 2008 ele veio mais off ainda, e quem é que tava ali na jogada? Dexter Jackson, o imorrível, ninguém pode marcar bobeira na frente desse mano, porque ele tá sempre muito bem na fita. E aí Dexter veio em 2008, venceu, e aí em 2009 Dexter veio com o melhor shape da carreira, talvez. Dexter estava impecável, ele gastou tudo que ele tinha aquele ano. Anos de vida ele colocou naquele ano, mas em 2009 Jay Cutler provavelmente com o melhor shape da vida. Inclusive foi nesse ano que foram feitas essas fotografias. Cadê o raio da foto? Aqui, inclusive tem um nome essa foto aqui, eu já não me lembro mais, mas esse shape aqui é o shape de 2009, um shape magnífico. Ele também chegou a vencer depois em 2010 o 4º título, e em 2011 ele ficou em vice-colocação para o Phil Heath, que já começou ali o seu reinado em 2013. Foi a última participação do Jay Cutler em Mr. Olympia, ficou na 6ª colocação. E ele, junto com Ronnie Coleman e junto com Dexter Jackson, são os únicos 3 homens do mundo que já venceram Arnold Classic Ohio e também Mr. Olympia. Ele tem esses 3 manos, tem esses títulos. E é interessante fazer essa discussão, porque é o seguinte, o Jay, ele tinha menos volume que o Coleman, porque o Coleman ele era sobrenatural mesmo, era uma coisa assim fora do comum. Só que se Ronnie Coleman nunca tivesse existido, Jay Cutler poderia ter hoje tipo 10 títulos do Olímpia, porque ele foi vice-campeão em 2001, 3, 4, 5, 8 e 11. Bicho, ele tem 6 vice-campeonatos, descontando esse aqui
do 2011 e o do 2008, que foi Phil Heath e Dexter Jackson, mesmo assim, ele ainda tem 4 vice-campeonatos atrás do Ronnie Coleman e outras 4 vitórias. Então ele muito provavelmente poderia ter tido 8 títulos. Se ele tivesse competido então em 2002, que ele não foi por causa daquele negócio diurético, não sei o que, ele poderia ter tido 9, talvez 10, talvez 11 títulos do Olímpia. Vocês acreditam num fenômeno desse? Tamanha consistência de palco que esse cara apresentou ao longo de tantos anos, não é muito impressionante? Ele teve azar, coitado. É só o que eu penso, porque se o grande Ronnie Coleman não tivesse aparecido na frente dele, ele muito provavelmente teria vencido 8, 9 ou 10 títulos. Por quê? Todas essas competições que eles participavam, de 2001 até o final da vida aqui, o final da carreira competitiva do Coleman, que foi em 2006, cara, até aí eles eram praticamente os únicos competidores, era praticamente só uma disputa dos dois. Os outros atletas, apesar de grandes, bem condicionados, famosos, tudo isso, eles estavam muito atrás em termos de tudo quando comparado aos dois. Quando os dois chegavam no palco, a gente já sabia que ia ser uma batalha só de Ronnie Coleman e de Jay Cutler. E isso transformava a competição até numa coisa um pouco meio monótona na época. Na verdade, tinha um pouco disso, sim. Só que analisando hoje, a gente vê como esses caras estavam à frente, né, do tempo deles, como o Ronnie Coleman era muito grande e tinha no encalço dele um grande talento que era o Jay Cutler. Algumas pessoas pensam que o Jay era isso, era menor, era aquilo. Meu, nós estamos falando de um dos maiores de todos os tempos e que se não tivesse aparecido o grande, aí o cara com certeza teria vencido talvez uma dezena de Mr. Olímpias. É isso, galera. Fiquei muito feliz aí por fazer esse vídeo do Jay. Quero fazer mais vídeos aí contando a história de algumas lendas. Muitos parabéns para esse atleta que até hoje é um dos atletas mais queridos do esporte mundial. Deixa aqui o seu comentário refinado. Muito obrigado. Fiquem com a gente e até o próximo.